Nunca vou esquecer de ouvir Jim Rohn. Eu estava dando um passeio no meio do dia. Precisava sair, relaxar, repensar e me realinhar. E essa mensagem veio pelos meus fones de ouvido. Ele disse: todos nós sofremos de uma de duas dores, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a disciplina pesa umas onças, enquanto o arrependimento pesa toneladas. E eu precisava disso. Eu precisava disso porque, às vezes, nós esquecemos por que, no meio do dia a dia, nos testes e tribulações da vida, nós esquecemos por que nós suportamos. E há uma estranha dicotomia que existe, porque você sabe que não pode medir o desconforto que ainda não chegou. Você não pode identificar o arrependimento que não se materializou ainda assim. De certa forma, você tem que de alguma forma tornar isso tangível. Você tem que saber que sacrifícios de hoje te livram da angústia do eu queria, ou se ao menos, ou talvez eu pudesse ter. Já ouvi dizer que a capacidade dos humanos de adiar a gratificação é o que nos torna tão únicos e incríveis, até mas isso não significa que seja fácil. Então, enquanto eu caminhava, eu me reencontrei a confiança que eu tinha em mim mesmo no futuro e nos passos que eu estava dando. Não era que eu tivesse alcançado um grande clímax, mas que eu me dei permissão para parar de esperar constantemente por preocupando-se quando as coisas não saíam como planejado, sentindo nojo de mim mesmo quando eu ficava aquém. Isso, afinal, faz parte de um processo, e se alguém se mantém firme, constrói uma base de disciplina para guiá-los em direção ao que eles acreditam, as coisas vão evoluir. Nos sentimos incertos, porque coisas novas não têm um precedente, pelo menos não um pessoal. E aquele sentimento de, você sabe, eu queria saber, ou ter alguma previsibilidade é real, é comum. Mas se minimizar o arrependimento é o que mais importa, então também significa que devemos ter a disciplina de entrar firmemente na imprevisibilidade de amanhã, uma disciplina de longo prazo. Em uma das minhas entrevistas favoritas, Bronnie Ware, que escreveu os 5 principais arrependimentos dos moribundos, estava falando sobre rendição e como ela mencionou em seu livro Deixar Ir, e eu perguntei a ela se ela poderia explicar isso, qual é o ângulo, porque do jeito que eu vejo a vida, sempre há algo que você pode fazer, você sempre pode melhorar sua situação de alguma forma, e ela basicamente disse: não se trata do que você pode controlar, do que você pode fazer, trata-se de se posicionar para viver a vida que você quer viver, e então, abrir mão do que você não pode controlar. Trata-se de não se preocupar com forças externas enquanto você percorre seu caminho, porque tudo o que você pode fazer na vida é percorrer seu caminho, e isso se tornou o marco, ou a pergunta: estou seguindo o meu caminho? Agora, veja isso assim. Primeiro, uma visão te dá direção, propósito te mantém animado, injeta significado na vida. Segundo, disciplina te mantém em movimento, se torna os pequenos passos que te transportam através da sua busca de significado. E terceiro, confiança no processo que você está aqui para dar tudo o que você tem para dar. E então o resto, como diz Bronnie, deve ser entregue. Mas a razão pela qual eu trago isso à tona é porque tudo se encaixa como um quebra-cabeça, como 3 pilares de um Partenon. E quando as pessoas entram em contato comigo o tempo todo, elas estão chateadas porque não são tão disciplinadas quanto gostariam. E elas estão ouvindo os discursos, estão assistindo os vídeos, estão absorvendo o conteúdo, tentando melhorar, mas nada parece fazer o motor funcionar. E eu estou me perguntando qual é a sua estrela polar, no que você está mirando, porque, pelo que eu sei, é impossível ser disciplinado se você não tem um motivo. Sabe quando Jim Rohn afirma que a dor está em algumas onças? Agora bem,
há um implícito em comparação com o que está sendo perguntado, certo? Em comparação com o topo da montanha que você presumivelmente perderia. Então, se o topo da montanha não está definido, você está em uma missão tola. É por isso que eu tive tantos problemas com minha antiga carreira. Por exemplo, é difícil ser disciplinado. Não há comprometimento com o propósito, usando minha metáfora anterior. São pequenos passos, com certeza, mas em direção a que, se você não sabe? É apenas prático, então, olhar ao redor e se perguntar: por que estou dando esses passos? Por que não ir beber com meus amigos? Por que não? Por que não assistir essa série na Netflix até às 4 da manhã? Por que não pular o treino? Várias vezes você pode ouvir pessoas no YouTube gritando com você para fazer mais e ser mais, e tentar mais o dia todo. Mas sem isso paz, você não vai chegar muito longe, uma visão à disciplina para persegui-la e uma confiança no processo. E você pode dizer o mesmo de alguém que pode ter uma visão clara, um sonho, uma ideia perfeita do que quer, mas nunca toma uma atitude, certo? A disciplina nunca se materializa. Torna a empreitada tão sem sentido. As coisas não mudam até você pegar aquela grande imagem, essa visão, e quebrá-la em pequenas coisas. Você pode fazer todos os dias isso. E isso não é incrível às pessoas mais influentes, desde os amigos e a família que nos inspiram até os maiores atletas e artistas, até os nossos maiores pensadores, criadores e líderes mundiais. Tudo o que eles fazem são algumas coisas consistentemente, todos os dias, na direção de algo que é significativo para eles. Um processo que tem sido falado desde o início dos tempos. O efeito cumulativo, como Darren Hardy chama essa descoberta, é enorme para mim. A realização de que eu não preciso escalar uma montanha, eu só preciso subir uma pequena pedra de cada vez. Isso não é uma habilidade sobre-humana. É uma decisão, então. Aqui a pergunta não é se você pode ser mais disciplinado. Claro que pode. A pergunta é quais poucas coisas são mais significativas para você, em que você estará focado todos os dias para que elas se expandam e injetem valor em você e no mundo. E então, por último, há a confiança às vezes, a mais difícil, ver o invisível, manter a confiança no que é desconhecido, uma expectativa incrivelmente desafiadora em um mundo instantâneo. Um mundo onde as coisas são imediatas, o feedback é imediato. As mensagens são enviadas pelo planeta instantaneamente, bens e serviços chegam em horas. Nós esquecemos a paciência porque ela está se desintegrando diante de nossos olhos. Nós somos uma sociedade do agora, mas as melhores coisas da vida levam tempo. Elas exigem que cumpramos nossa parte do acordo e que confiemos que a vida se encaixará à crença em um processo que virá a significar mais do que qualquer coisa que chegue em 30 segundos. Poderia uma visão, a disciplina para persegui-la e a confiança no processo. Então talvez você esteja atrasado para o seu passeio do meio-dia, sua pequena excursão na alma para se perguntar para que você está se movendo, por que você está fazendo o que está fazendo. Isso significa algo. E se não, talvez algum ajuste seja necessário. Talvez você tenha perdido de vista aquela estrela polar que ilumina nossas vidas e ilumina o caminho. Encontre consolo no fato de que a vida não é tão séria quanto a tornamos. Não vivemos em um mundo de certo e errado, bom e mal, sim e não, mas um contínuo, uma oportunidade de procurar e encontrar as belas oportunidades e os significativos contratempos para definir nossos objetivos nos horizontes que importam. Veja, quando as coisas pequenas parecem muito complexas ou pesadas, é porque as coisas grandes estão desalinhadas, e isso é uma ideia poderosa para entender. Nunca. É que a vida é muito difícil, é que fechamos os olhos, então não se deixe enganar por aqueles que vendem a realidade como algum problema, alguma obrigação que deve ser resolvida.
Não. Hoje é o maior presente da sua vida. E o mesmo será verdade todos os dias daqui para frente. A realização de que eu não preciso escalar uma montanha, eu só preciso subir uma pequena pedra de cada vez. Isso não é uma habilidade sobre-humana. É uma decisão, então. Aqui a pergunta não é se você pode ser mais disciplinado. Claro que pode. A pergunta é quais poucas coisas são mais significativas para você, em que você estará focado todos os dias para que elas se expandam e injetem valor em você e no mundo. E então, por último, há a confiança às vezes, a mais difícil, ver o invisível, manter a confiança no que é desconhecido, uma expectativa incrivelmente desafiadora em um mundo instantâneo. Um mundo onde as coisas são imediatas, o feedback é imediato. As mensagens são enviadas pelo planeta instantaneamente, bens e serviços chegam em horas. Nós esquecemos a paciência porque ela está se desintegrando diante de nossos olhos. Nós somos uma sociedade do agora, mas as melhores coisas da vida levam tempo. Elas exigem que cumpramos nossa parte do acordo e que confiemos que a vida se encaixará à crença em um processo que virá a significar mais do que qualquer coisa que chegue em 30 segundos. Poderia uma visão, a disciplina para persegui-la e a confiança no processo. Então talvez você esteja atrasado para o seu passeio do meio-dia. Sua pequena excursão na alma para se perguntar para que você está se movendo, por que você está fazendo o que está fazendo. Isso significa algo. E se não, talvez algum ajuste seja necessário. Talvez você tenha perdido de vista aquela estrela polar que ilumina nossas vidas e ilumina o caminho. Encontre consolo no fato de que a vida não é tão séria quanto a tornamos. Não vivemos em um mundo de certo e errado, bom e mal, sim e não, mas um contínuo, uma oportunidade de procurar e encontrar as belas oportunidades e os significativos contratempos para definir nossos objetivos nos horizontes que importam. Veja, quando as coisas pequenas parecem muito complexas ou pesadas, é porque as coisas grandes estão desalinhadas, e isso é uma ideia poderosa para entender. Nunca. É que a vida é muito difícil, é que fechamos os olhos, então não se deixe enganar por aqueles que vendem a realidade como algum problema, alguma obrigação que deve ser resolvida. Não. Hoje é o maior presente da sua vida, e o mesmo será verdade todos os dias daqui para frente. Ajustar suas velas, percorrer seu caminho, correr sua corrida e se entregar ao que está além do seu controle, e você descobrirá que com uma visão com disciplina, com confiança no processo, não há situação ou circunstância fora do alcance do que é possível para você